Depois de explicar que ejaculação e orgasmo são fenômenos distintos, são dois processos diferentes, coordenados por estruturas neurológicas diferentes, vamos agora detalhar a ejaculação. Então, do ponto de vista fisiológico, a gente pode desmembrar a ejaculação em dois processos diferentes, a emissão e a expulsão. Então vamos lá, emissão é aquela fase em que o sêmen vai começando a sair das diferentes glândulas acessórias, as glândulas genitais. Então a emissão é a etapa inicial em que o sêmen vai se acumulando na uretra posterior. Uretra, o canal por onde sai a urina, a comunicação da bexiga até o exterior, mas é o mesmo canal por onde sai o sêmen. O segredo aí é que existem ductos que vão desaguar lá na uretra posterior e que vêm do testículo, da próstata e das vesículas seminais. Então são essas as três estruturas, junto com as chamadas glândulas bulbouretrais, que vão formar o sêmen. Cada uma dessas estruturas participa um pouquinho, produz um pouco de conteúdo e basicamente o que o sêmen é? Um veículo para o transporte dos espermatozoides, as células reprodutoras. Então, para os espermatozoides continuarem vivos até encontrarem o óvulo, eles precisam de energia, precisam de substâncias que o protejam de um ambiente hostil, precisam de um equilíbrio do pH. Então, tudo isso é proporcionado pela próstata, pelas vesículas seminais, e os testículos contribuem efetivamente com os espermatozoides. Então, no período chamado emissão, o que está acontecendo? O homem está se excitando através de estímulos visuais, do olfato, da audição, de todos os possíveis sentidos, vão proporcionar a excitação sexual. E essas glândulas vão então produzir secreções que vão gradualmente se acumulando lá na uretra posterior. Esse processo, esse acúmulo é determinado por uma ação do sistema nervoso autônomo chamado de parasimpático. Então, várias estruturas vão proporcionando um movimento de peristalse, como o próprio epidídimo, que é a estrutura que está coladinha ali no testículo, o ducto deferente, que é o tubo que liga o testículo até a uretra, as vesículas seminais e a própria próstata vão jogando secreções lá para a uretra posterior e ali aquela câmara posterior vai acumulando cada vez mais esse líquido viscoso e a pressão ali dentro vai aumentando. Então essa etapa é conhecida como emissão. Entender essa etapa é importante porque é exatamente durante a emissão que é possível exercer um controle voluntário no processo da ejaculação. Então é nesse momento, enquanto o sêmen está se acumulando na uretra posterior, podemos interferir nisso. Como? Lentificando ou acelerando esse processo. Porque a etapa que vem em seguida, ela é automática, ela é involuntária. Ela não obedece a um controle. Então, essa segunda etapa é a expulsão. Então, durante a primeira etapa, a emissão, é possível interferência. Então, o homem que quer controlar melhor a ejaculação, ele precisa exatamente aprender a, durante essa fase, aproveitar cada estímulo, controlar, de acordo com a característica de cada um, o que gosta e o que não gosta de fazer, em termos de encontro sexual, de atividade sexual, aprender o que ele precisa fazer para acelerar essa excitação ou para lentificá-la. Então, quando você quer adiar a ejaculação, adiar essa etapa, é durante a emissão que você precisa perceber os estímulos, estar bastante concentrado, focado no encontro sexual, ou até mesmo se isso é uma atitude individual e isolada da masturbação, é nesse momento que você vai prolongar
o prazer através do adiamento da fase automática. Então, é importante compreender a distinção, essa separação entre as duas etapas, para quem quer melhorar o controle ejaculatório. A segunda etapa, que se chama expulsão, é quando, atingido um certo limiar da excitação, esses estímulos são recebidos e processados nesse centro medular gerador da ejaculação, que vocês já conhecem dos posts anteriores. Então, quando chega um determinado limiar, vai haver uma ordem, um gatilho que é processado por uma outra parte do sistema nervoso. O que vai acontecer é a contração ritmada da musculatura que envolve a uretra, o fechamento do colo vesical, da bexiga, e aí forma-se uma espécie de canhão, onde o sêmen vai ser expulso em jatos para o exterior. No caso do sexo para reprodução, esse sêmen vai ser depositado na portinha, na entrada do útero, para permitir a viagem dos espermatozoides em direção às trompas, às tubas uterinas, e o encontro com o óvulo. Então, a expulsão, essa segunda etapa, que é a saída mecânica do sêmen pela uretra, ela é involuntária, ela é um processo automático, um reflexo onde não há possibilidade de controle. Para o homem que quer melhorar o controle ejaculatório, é necessário exatamente na fase da emissão, que corresponde à excitação sexual, aos chamados momentos preliminares, que ocorra um melhor autoconhecimento, uma concentração e uma percepção dos estímulos e, consequentemente, do nível de excitação, para esse homem poder gerenciar esse processo e, efetivamente, num processo de aprendizado, de amadurecimento, conseguir controlar a ejaculação. Então, percebam a importância de entender a fisiologia para, na prática, a gente saber direitinho aonde investir energia para conseguir um objetivo final. Gostaram? Mande seu comentário, sua crítica, sua sugestão. Para a gente que está nessa série de postagens falando sobre ejaculação, controle ejaculatório, usando o e-mail que aparece aqui, e visite o site. Tem bastante conteúdo ali sobre medicina sexual, sobre a sexualidade masculina, um conteúdo baseado em informação científica, isento de qualquer tipo de interesse ou viés comercial, que infelizmente é o que mais a gente encontra na internet nessa área nos dias de hoje.